E eu queria estar falando com a igreja, com você que está em casa, com aquele que está entrando na live agora e está nos assistindo também, um pouquinho sobre família, que é algo tão complicado, algo tão atingido nesse tempo. A gente tem aquela sensação de que a família, em termos gerais, ela anda muito mal das pernas, que aquilo que a gente tenta ensinar dentro da nossa casa e até dentro das igrejas, a gente não consegue ver isso se tornando um exercício prático na vida das pessoas, e as pessoas têm se dado à separação, ao divórcio, ao desentendimento, e isso tem consequências que vai desde aqueles que um dia disseram que se amavam, até os filhos que começam a viver sem o pai e mãe perto. Mas a família é um projeto de Deus, e Deus ele quer que a família ela prevaleça. Quando a gente pensa numa família que prevalece, a gente pensa numa família que ela resiste a tudo aquilo que existe de mal, resiste a todas as tempestades. A família que consegue ultrapassar todos os desafios que essa vida e que as relações nos apresentam. Então, quero estar conversando um pouquinho, meditando um pouquinho, a partir da palavra de Deus, sobre a família que prevalece. Eu vou usar um texto aqui, que é o texto de Efésios 5, só um versozinho só, que é o verso 31, que fala assim, por esta razão, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, na maioria das vezes, eu peguei um texto diferente aqui, mas a referência textual desse versículo aqui é citada lá no livro de Gênesis. Sempre que eu faço um casamento, vou fazer outro em abril agora, do Anderson, da Carol, e eu uso esse texto, mas eu faço a citação que existe lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, versículo 24, que é acreditado a Moisés, um profeta, um homem de Deus, que falou lá no Antigo Testamento. O texto que a gente leu aqui, ele foi atribuído a um apóstolo de Jesus, que é o apóstolo Paulo. Mas Jesus também, ele repete exatamente esse mesmo texto, lá no livro de Mateus, lá no livro de Marcos. E 4 vezes a gente vai ver que ele é mencionado na Bíblia, exatamente como eu li aqui no texto de Efésios, e por 3 pessoas diferentes. Então, um nome muito importante lá do Antigo Testamento, ele faz a citação desse texto, porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se restaurarão, se unirão numa só carne. A gente vai ver esse texto sendo repetido lá no livro de Marcos, no Marcos 10, 7, que ele fala a mesma coisa, dessa vez por Jesus, e depois a gente vê nesse texto aqui de Paulo, ele também repetindo esse texto. A impressão que eu tenho é que Deus, ao revelar os seus propósitos de casamento para o homem e para a mulher, ele escolhe propositalmente os 3 maiores nomes que tem na Bíblia para poder falar sobre essa questão, sobre a união do homem e da mulher, sobre a unidade do homem e da mulher, sobre o propósito que ele tem a partir dessa união que a gente chama de casamento. E eu não tenho dúvida que quando Deus ele faz isso, ele repete isso em Moisés, ele repete isso em Jesus, e depois ele repete por outro homem também, o apóstolo Paulo, que foi um homem muito importante do Novo Testamento. Ele faz isso para poder anunciar, ele faz isso para poder ratificar, ele faz isso para poder confirmar o que ele espera de uma família. Porque Deus ele espera muita coisa de uma família, mas o mundo tem construído conceitos diferentes daquilo que Deus um dia pensou sobre família. E a gente tem desvalorizado a família no aspecto ético, a gente tem desvalorizado a família no aspecto moral, a gente tem desvalorizado a família na educação dos nossos filhos, nós temos desvalorizado a união e a família dentro das nossas relações de marido e mulher, de esposo e de esposa. A gente tem banalizado isso. Então, a frase vigente, aquilo que as pessoas têm pensado a gente casa, ou então a gente se junta, a gente se une, não deu certo, separa, é simples assim. Só que a gente vê que, na prática, não é simples assim. Na prática, pessoas sofrem. Na prática, pessoas até matam. Na prática, crianças são criadas e se desenvolvem sem a presença do pai e da mãe.
E numa estatística, a gente vai ver revelado que o número de divórcios só em cartório, porque agora as pessoas podem ir ao cartório, se não tiverem outro tipo de impedimento, e se separar no cartório, fazer o divórcio no cartório. Então, só no segundo semestre do ano passado, foram 44 mil divórcios que aconteceram em cartório. Em 2019, que é o último censo que a gente tem a respeito de divórcio, foram 383 mil divórcios judiciais agora dessa vez aqui no Brasil. Pode passar a tela aí, que aí a gente consegue ilustrar isso. Então a gente vai perceber que tem alguma coisa aí que não tá certa. Uma pesquisa americana, ela vai mostrar que, inclusive, o mesmo número de divórcios que acontece lá fora, no ambiente secular, tem acontecido em igual proporção dentro das igrejas. Isso é um absurdo. Dentro da igreja católica, dentro da igreja anglicana, dentro da igreja batista, presbiteriana, pentecostal, assembleia, qualquer uma. Então, dentro da expectativa dessa pesquisa, eles vão dizer, não tem diferença. É quem é cristão e quem não é cristão. Estão se separando em igualdade de proporção. Então, isso começa a assustar a gente. Porque quando a família vai mal das pernas, a sociedade ela vai sofrer com isso. Quando pai e mãe não estão se dando bem dentro do seio familiar, os filhos vão sofrer com isso. A gente tem um índice absurdo de crianças hoje que sofrem de ansiedade e depressão, coisa impensável há um tempo atrás. E na maior das vezes é porque a criança ela sofre algum tipo de pressão existencial, emocional dentro de casa. E em muitos casos, por causa da desordem dentro de casa, por conta da inimizade entre os pais e da relação mal construída. Então, a gente precisa repensar. O que a gente precisa fazer para resistir, para permanecer, para sustentar a nossa casa, sustentar o nosso casamento? A cada casal que tem até 25 anos, vão dizer também que eles não conseguem, a grande maioria, não consegue fazer com que a relação dure mais de 5 anos. Então, quem casa até 25 anos, antes dos 30 anos, já está se separando. Então, é tudo um absurdo que assusta, e a gente já está vendo o resultado disso na sociedade, e a longo prazo, isso vai ficar ainda mais perigoso. Então, a gente precisa lembrar e escolher viver princípios dentro da nossa casa que façam a nossa família resistir e prevalecer. É sobre isso que eu quero falar. Eu acho que o primeiro princípio que a gente precisa lembrar é de que família, ela não é projeto humano não, tá? Família, ela não é um projeto cultural, como dizem aí. Família, não foi um homem que um dia, assim como inventaram a roda, e falou, vamos inventar a família, e a gente vai unir o homem com a mulher, e vamos tentar fazer com que os dois caminhem junto. Família é um projeto de Deus, em primeiro lugar. E um projeto de Deus que começa no céu. A família é um projeto de Deus que começa no céu. Então, quando a gente apresentou o Gabriel aqui, eu citei um texto em que Jesus ele trata daquilo que é o mais precioso dentro de uma casa, que são os nossos filhos, as nossas crianças. Então ele disse lá no texto de Marcos 10, 14, deixem vir a mim as crianças. E se a gente pegar esse versículo no ponto em que ele está escrito, e a gente recuar 7 versículos antes, a gente vai ver que antes de Jesus falar isso, ele está falando sobre o quê? Sobre a família. Ele está falando do texto que a gente leu de Efésios aqui. Jesus ele vai estar reafirmando a família. Jesus vai estar falando da união do homem e da mulher como instituição criada por Deus. Então, olha só aqui, em Marcos 10, 6, 7. Ele fala, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. E por essa razão, então quando Deus ele constrói, ele fala, por essa razão, pelo fato de eu ter criado o homem e a mulher, o homem deixará pai e mãe
e construirá uma união com a sua mulher. Nasce a família aí. Não foi voz humana, foi a própria voz de Deus. A gente precisa pelo menos ter temor a isso. As pessoas que pensam em contrário, a gente precisa respeitar aqueles que pensam em contrário. A gente vive num país que tem liberdade, mas nós precisamos escolher e entender aqueles que têm um coração, que são simpáticos ao Evangelho, aqueles que já vivem o Evangelho, uma experiência com Deus, que a família, ela é instituição criada por Deus, ela nasce nessa palavra de Deus aqui. Mas hoje, infelizmente, há quem defina que essa instituição criada por Deus é uma instituição falida. Foi na semana passada, uma influenciadora de mídia, uma artista, ela disse que casamento é uma instituição que não vale para nada mais, é completamente falida, e que ela vive essa experiência, e ela vive uma experiência não monogâmica, ou seja, ela tem namorado, mas ela tem mais uns 10 se ela quiser, e o consorte dela a mesma coisa. Então, quando você liga a televisão, é isso que você ouve. Quando você entra no Facebook, às vezes sem querer, está lá na tua timeline lá e vem isso, essa informação para você, e seus filhos também têm acesso a isso. E é dia a dia, é noite a noite, a gente sendo bombardeado pela ideia de que essa família, a família criada por Deus, ela não vale mais nada. Tem uma pensadora que ela é muito celebrada, e eu tenho até estima por alguns movimentos, algumas ideias dela, mas ela vacila quando ela fala de família. E talvez isso, quem conhece um pouquinho a história dessa Simone de Beauvoir, é uma mulher assim brilhante, mas ela foi frustrada com relação a casamento e família. Aí ela vai dizer, o casamento é uma instituição problemática, falida na sociedade moderna, desde a sua origem. O que ela está querendo dizer, ou pelo menos que eu vou entender? Que ela está dizendo que Deus fez algo que não deveria ter feito. E se a gente conhece um pouco mais o pensamento dessa senhora, já faleceu, ela vai dizer, o ser humano foi criado com liberdade, então a gente tem que ter a liberdade, inclusive, de escolher os nossos pares, os nossos parceiros, e até sexuais. E a gente vive assim. Então esse é um modelo perfeito de união, de estar, mas é evidente, e a gente tem visto os resultados na sociedade, que não tem dado certo assim. A família, de fato, ela tem descido ladeira abaixo, mas não é por conta da sua origem, do seu fato criador, é por conta do homem, das escolhas que ele tem feito. No auge do relato da criação, lá em Gênesis, Deus ele fez o homem e falou, poxa, mas ele precisa de uma companheira. Ele faz a mulher, ele une os dois, ele quem fez, e é ele quem diz lá em Gênesis 2,18, não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer para ele uma companheira. Olha só, não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Agora é bom a gente pensar também. Aqui eles tinham um pensamento, e às vezes a gente faz alguma tradução, ou uma interpretação um pouco machista. É da Bíblia, mas eles tinham um comportamento cultural lá muito diferente daquilo que a gente vive hoje aqui. Mas Deus, no seu coração, o tempo todo, Ele está valorizando a mulher. Jesus Cristo, aonde Ele passou, Ele valorizou a mulher, Ele respeitou a mulher. Então, quando a gente fala de submissão da mulher, a gente tem que ler o restante do texto de Efésios. Mas que o marido também seja sujeito a ela. E ambos se sujeitem em amor. Então ele está dizendo, olha só, o marido é o cabeça, a mulher sujeita a ele, mas ambos devem sujeição um ao outro em amor. Aí a gente entende o que é sujeição aí, não é escravização, não é um processo de autoritarismo do homem, que infelizmente, historicamente, isso aconteceu com a mulher, mas é você caminhar junto. É aquilo que Deus disse lá no princípio. É um auxiliando o outro de forma semelhante. Então Deus criou o homem, criou a mulher e estabeleceu essa mutualidade da união que tem se perdido, que a gente chama de casamento hoje. Então, à luz da palavra de Deus, esse projeto ele nasce no coração de Deus. A gente não pode perder isso de vista.
E a gente tem perdido isso de vista, porque a gente acha que o casamento foi o homem que fez. Você acha que o teu casamento é você só que escolheu. Você acha que a forma como você escolhe viver no teu casamento, ela não foi antes de tudo planejada por Deus, um modelo criado por Deus para falar, ó, se você caminhar nessa direção aqui, tudo vai bem. Você vai envelhecer junto. Você vai passar pelas dificuldades juntos, mas vocês vão prevalecer lá no final. Porque o casamento, diz um autor, esse sim eu concordo, é a ideia de Deus. Mas sem dúvida é também uma instituição humana e reflete o caráter da cultura humana específica em que ele está inserido. Então ele vem de Deus, mas ele passa pelas nossas decisões. Ele passa por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente quer. Então não é a família que está falida. Quem está falido é o ser social. Quem está falido sou eu. Quando eu não respeito, por exemplo. Quando eu escolho ser infiel. Quando eu escolho não amar. Então o ser social, que antes de tudo, ele se tornou individual, ele se tornou eu, você talvez egoísta, e você tem se afastado de Deus nos propósitos da família, e nas suas relações, na família, esse teu ego imperioso, ele começa a refletir de maneira destrutiva, aí tua família acaba. Aí a tua família acaba. Agora, tudo que Deus faz, a gente entende que primeiro Ele projeta, Ele planeja no céu, mas tudo, e isso inclui a família, ela acontece aqui na terra. São os sonhos de Deus que Ele fala, vai lá, Adão, vai lá, Eva, vive esse negócio lá, vai lá, Alain e Janaína, poxa, eu acho que vocês podem se dar bem, naquele dia em que vocês se encontraram, naquele dia que vocês, tu deu aquela ideia para ela, tu feinho pra caramba, pô, ela, né, com aquela beleza ali, esplendor diante de você, e tu falou, isso, consegui, cara, que é isso? Né? Porque quando a gente é desprovido de beleza, e a gente encontra uma mulher que a gente julga, né, muito mais bela, longe da nossa capacidade, tu fala, pô, só pode ter vindo de Jesus, porque, pô, para mim não dava não, tinha cabelo ainda naquela época, graças a Deus, porque se fosse hoje eu estava fora do páreo. Mas ele vai dizer, olha só, só que esse empreendimento aí, eu tenho sonhos para vocês, só que vocês vão ter que viver isso na terra, tá? No dia a dia de vocês. Aí você vai e fala, caramba, eu quero casar mesmo. Aí ela falou, eu quero véu e grinalda. Aí eu falo, poxa, mas eu quero colocar um terno fraque. Aí ela diz, mas eu quero 20 padrinhos e madrinhas. Todo mundo de cabelo brilhante, de sapato alto, de bolsa de couro, né? E com aquele sorriso típico de casamento. Aí a gente vai lá, a gente celebra aquela beleza, aquele sonho encantado, que só dura aquela noite, aquele dia. Porque no dia seguinte, 48 parcelas do sítio que você alugou. No dia seguinte. E tem gente que está enrolada até hoje com isso. É o desespero para entregar aquela roupa alugada. Mulher bonitona lá na festa. Mas eu tenho que entregar a roupa alugada amanhã, senão eu pago multa e tal. Aí você vai igual aquele conto de fada mesmo, né? Que você vai correndo para não chegar meia-noite e a coisa não virar abóbora e não ficar coisa pelo meio do caminho. E é o cartão de crédito emprestado com o cunhado, para poder pagar aquela conta em cima da hora. Faltou esse dinheiro. Aí vai o cunhadão lá e fala, toma aí o cartão. Não querendo, que ele sabe que você não vai pagar. Mas ele fala, vai lá, cara, tu quer casar. E o negócio fica uma beleza. Então, olha só, todo sonho, tudo aquilo que tu pensava antes, começa a tomar uma nova dimensão, uma nova proporção, que não é mais a proporção e a dimensão do sonho, mas da realidade. Mas depois ainda, você tem casa, você tem comida, você tem um bujão de gás, e é o gás que acaba, e a casa lotada de parente, pô, que só vai lá para poder devorar a tua geladeira. E mais para frente ainda, aquele cara que um dia você conheceu na faculdade, cabeludo, feinho, mas cheiroso, arrumado, vira isso que eu virei hoje.
Vira isso que está do teu lado aí para você que está casado. Tu pode olhar para o lado e falar, poxa, você não era assim não. Essa é a realidade do casamento vivida aqui nesse planeta que a gente chama de Terra. Mas tem gente que não tem noção disso não. Acha que tem que viver esse sonho encantado e nunca coloca os pés nessa terra para tentar viver esse casamento da realidade aqui. Mas aí tem um outro lado também. Eu falei do homem, né? Agora tu olha para o lado também da tua esposa, você tem que ter mais de 20 anos de casado, a esposa que já tem mais de 45, é tireoide, é mau humor, é dinheiro que gasta e você não quer que gaste, é o teu cartão também que pega e explode no shopping. Então é isso que você traz nesse pacote que a gente chama de casamento, sem contar os filhos, sem contar a parentada perturbando a tua cabeça, se metendo na tua vida toda hora. Bem-vindos àquilo que nós chamamos de um casamento aqui da terra. Sonho de Deus, tá? É esse. É esse. Deus projetou no céu, mas o desafio é vivido aqui. Vivê-lo aqui na terra, com todos os sabores que Ele te apresenta. Mas aí eu fico pensando assim, poxa, por que essa contradição? Se é projeto de Deus, se é sonho de Deus, se Deus fala que essa instituição é sagrada e Ele construiu para que a gente viva feliz um com o outro aqui na terra, Ele dá solução para isso. Ele precisa dar solução para isso, porque o nosso Deus não é um Deus que entra em contradição. Tudo aquilo que Ele apresenta como um problema, Ele traz uma solução muito mais magnífica. E é assim que acontece com essa relação tão misteriosa que Paulo chama, que é a união, que é o casamento. E Paulo lá em Efésios, nesse texto que eu li aqui, no verso 32 do capítulo 5, ele vai comparar a união de um homem com uma mulher, com a união de Cristo com a sua própria igreja. E ele usa um termo lá na Bíblia, você pode conferir depois, se você tiver a oportunidade de ver no grego, o termo lá é mega mysterion, que significa, isso é um mega segredo, mas aqueles que conseguem entender esse segredo, vive bem, vive amor, enquanto estiver pisando aqui na terra e em união um com o outro aqui nessa terra. E a palavra mistério aqui, ela vai se referir justamente a isso que ele diz no versículo 31, e fala, os dois viverão uma só carne. A questão, o grande mistério do casamento bem vivido aqui nesse mundo, aqui nessa terra, é você ter a capacidade, ou criar a capacidade de viver dois diferentes como um. Quem consegue fazer isso, descobriu o maior dos tesouros. Viver como um. Com todas as diferenças geográficas que a gente tem, com todas as diferenças de beleza que a gente tem, com todas as diferenças de linguagem. Eu falo sempre aqui, eu gosto de falar isso, porque isso é algo que me marca. Eu, metropolitano, sempre morei no centro de Campo Grande, aqui no Pedregoso, e minha esposa na Serrinha. Então, olha só que coisa. Eu pertinho do shopping, e ela matuta da Serrinha. Tá? Sem desvalorizar ninguém da Serrinha, meus irmãos que estão assistindo em casa. Serrinha é uma maravilha, eu amo aquilo lá. Tanto é que eu busquei alguém de lá. Mas você passava pelas ruas, era tarde, moço. Eu falei, eu tenho que me acostumar com isso. E a gente se casa, e no primeiro dia de casamento, aí é o contrário, que ela fala, a gente foi, né, a gente morava na Estrada da Posse, e ela falou, caramba, eu acordei à noite, fui beber uma água, quando eu voltei, solteira, né, 27 anos solteira, morando na casa da papai, mamãe, aí ela falou que voltou, na hora que ela olhou para o quarto, que desgraça que eu fiz na minha vida. E se esse homem virar um Satanás? Entenderam? Os desafios que você tem. Isso foi há 25 anos atrás. De lá para cá, o meu grande esforço a cada dia é não virar Satanás. É não ser uma desgraça na vida dela. E eu tenho percebido que ela tem empreendido esse esforço também. De a cada dia ela tentar me fazer um pouco mais feliz.
Aí a conclusão que a gente vai chegando, pelo menos até agora, a gente tem caminhado bem. Aí tem um filme que é com Nicolas Cage, que eles chamam Um Homem de Família. E é um filme assim muito interessante, quem tiver a oportunidade de assistir. E chega uma hora que ele fala para a mulher que ele amava e ele quase perdeu. Ele fala, você me faz ser uma pessoa melhor. Essa menina aqui, ela faz justamente isso. Ela me faz ser um homem melhor. Eu posso dizer que eu sou o que eu sou, que eu construí o que eu construí por causa dela. Sabe o que eu tento fazer? Retribuir um pouco disso, a altura disso. Então, já há algum tempo atrás, uma grande proposta que Deus colocou no meu coração, e fala, tenta fazer a tua mulher feliz, de todas as maneiras que você puder. 1 gato, 2 gatos, 3 gatos lá em casa. Coisa horrorosa. Mas isso que fazia ela feliz. Eu falei, eu tenho que abrir mão disso. Eu nunca gostei de gato. É porque tem a minha vez, tem a vez dela. Para a gente se tornar um, a gente precisa se encontrar naquilo que nos une, que é o nosso amor. Então o casamento que Deus projetou no céu, ele só é bem vivido aqui na terra se os dois escolherem viver como um. Mas como que é isso? Esse é o mega segredo que Paulo fala. Quando eu decido me unir a ela, quando você se decide, quando quem está namorando aqui, estou vendo um casal lá atrás, tem se decidido estar um com o outro, e o outro mais lá atrás, que já se decidiram um tempão, e que bucha, hein, Celina? Né? Mas está aí amando, não é? Está aí, cheio de desafio, e está ali, ó, o Tony Clark ali com ela. Quando eu escolhi ser um com ela, eu estou junto com essa escolha dizendo para mim mesmo, eu escolhi não viver mais sozinho, não ser mais um vivente só nessa terra. Você agora é parte de mim, e agora eu sou parte de você. E juntos, e só assim juntos, a gente vai se complementar e as coisas vão caminhar. Então eu preciso pensar, eu preciso agir, eu preciso viver a todo momento considerando você. Eu não posso agir, viver e fazer sem considerar você. Considerar o que você pensa, o que você quer, as suas decisões. Se somos um, então vai ser uma decisão, não vai ser a minha decisão, não vai ser a sua decisão. A gente precisa combinar. É lógico que esse projeto é um projeto desafiador e difícil demais. Paulo chama de um mistério, ele chama de um mega segredo, mas quem consegue viver isso, aprender a viver isso na prática da vida, você ganha o teu casamento. E vai passar anos e anos e anos. E você vai falar, eu não quero nunca ver você distante, longe de mim. E isso é uma beleza, porque isso traz felicidade, isso traz tranquilidade. E eu vou para a rua, eu vou em paz, porque eu sei que depois de tanto tempo, e você precisa também sentir isso, você ama ainda, você quer ainda. E o que é capaz de tornar isso algo possível? É uma outra palavra que faz parte do mistério da união, do segredo de ser um só. É o amor. É o amor. Mas o amor no sentido mais profundo que você possa pensar. Qualquer tipo de amor que você tente trazer como conceito do mundo para dizer que amor não se compara a esse amor aqui, porque esse amor aqui é um amor também que vem do céu, é o amor de Deus, é o mais puro e mais verdadeiro amor. Que amor, pastor? É o amor romântico, quando você conhece, a gente teve e tem. É o amor das paixões, é o amor dos desejos físicos. Também é o amor do encanto, sempre encantando e sendo encantado, mas esse amor, ele só vai prevalecer, ele só vai resistir, se ele for expressado no cotidiano, na vida prática. Não existe amor que resista ao maltrato, à falta de respeito, à infidelidade,
ao descaso, à indiferença, à falta de compromisso, à falta de responsabilidade com a casa, com os filhos, com a família, a preterição de um ou do outro. A palavra de Deus diz, porque o homem deixará o seu pai e mãe. Isso significa um desvínculo, um desapego, ele precisa acontecer. Tem gente que vive vida de casado, mas é o pai e mãe que manda ainda no casamento. Tem gente que vive vida de casado, mas é o amigo ou amiga que manda no casamento. Tem gente que quer viver uma união, mas é o vizinho que fica bisbilhotando e dando pitaco no teu casamento. Então os pais, eles são importantíssimos para poder trazer sabedoria, trazer conhecimento, trazer o auxílio, às vezes até ajuda, nos mais diversos sentidos. Mas decisões do casal, aquilo que diz respeito à unidade do casal, é marido e mulher. E a gente precisa. Isso vai exigir um pouco de maturidade, isso vai exigir amor. Quando Paulo ele fala de amor lá em 1 Coríntios 13, ele vai descrever que tipo de amor que deve acontecer dentro de um relacionamento, inclusive. E ele vai dizer que esse amor só é amor quando ele é vivido através da ação, do exercício. Não é só de você falar, não é escrever um bilhete, não é dar uma abraçada de flores, não é dar um carro zero, mas é muito mais do que isso. Olha só o que ele diz que é um comportamento prático do amor que vale para a nossa casa, que faz a gente se tornar e se consolidar cada vez mais como um. O amor então a gente sabe do verbo ser, designa uma ação, então é algo que a gente precisa fazer. Então o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não é orgulhoso, o amor não maltrata. O amor, ele não procura os seus próprios interesses. E a gente vive um tempo em que os casais, a mulher, graças a Deus, a mulher hoje está no mercado, está trabalhando, tem sua própria vida, consegue colaborar dentro de casa, mas às vezes é assim, é uma guerra de contra-cheque. Não, isso aqui é meu. Não, isso aqui é meu, não se mete nisso não. O que é meu, o que é teu. O outro que é egoístão, fala, não, o que é meu, o que é teu também. E quer tomar também o da mulher. E eles não conseguem entender que quando você é você não guarda o teu próprio interesse. O interesse que é seu vai equivaler ao interesse dela também. Então, tudo aquilo que eu faço só para mim, sem pensar nela, sem ver a importância dela, seja qual for a situação dentro de casa, eu estou começando a desconstruir essa ideia de união. E Paulo vai dizer aqui, um sinal de que o amor está começando a desfalecer. Ele está começando a ser corroído. A gente precisa acertar isso, a gente precisa ajustar isso, porque o amor, ele não guarda os seus próprios interesses. O amor ele não se ira facilmente. E olha, graças a Deus, que uma das coisas mais dramáticas para o casamento acabou na nossa história, que é o homem ter que ensinar a mulher a dirigir. Está rindo ali. Até ele, pequenininho, já sabe. Porque existe um diabinho de estimação entre um banco do carona, a marcha e a mulher que está dirigindo, que quando você fala, falava, né? Eu vou te ensinar a dirigir, ele baixa na hora, dentro do carro. E o homem, ele entra num estado de ira descontrolada. Passa a marcha! É a segunda, tu já está na quarta querendo sair com o carro, olha o meio-fio, aquela gritaria, aquele negócio estressante, e que tu fala, caramba, por que isso? Eu vivi tudo isso, porque eu ainda vivi um tempo em que teve um pedacinho que eu estava ensinando Janaína a dirigir, aqui na Estrada da Posse, um Monza, aquele Monza antigo, bonitão, azul claro, prateado, todo lavado, final de semana, tinha acabado de pintar, e todo lubrificado por baixo. Janaína, Alain, me ajuda hoje a dirigir um pouquinho. Eu falei, vamos lá, cheio de amor, vamos lá, pô, lógico, vou contigo. Janaína, tem um cachorro morto ali na frente, tá? Tá bom, tô vendo lá. Janaína, tem um cachorro morto ali na frente, tô vendo lá. Janaína, eu falo, olha só, desce, tá?
vai para uma autoescola em nome de Jesus. Senão o nosso casamento acaba. Porque você entra num estado de ira, e isso acontece toda hora. Vocês que vão para o supermercado com esposa também, vocês devem viver isso aí no dia a dia. Você está com 200 pratas só para poder fazer uma compra que vale 800. E tá a mulher lá, né? E um pedaço de carne hoje de alcatra e R$45. Aí vem com ela com aquele shampoo, vem com aquele negócio, bota, você tira, bota, você tira. E começa de novo esse diabo de estimação a tentar os seus nervos, provocar a sua ira. Então é um exercício mirabolante que você precisa fazer, mas o texto aqui ele vai dizer, olha só, porque o amor, ele não se ira facilmente. Mercado é lugar de graça, é lugar de bênção. Aquele que entra no mercado, seja com a quantia que for, é a porção que Deus te deu. Então entra ali agradecendo a Deus. Eu tenho R$10, eu tenho R$15, eu tenho 50, eu tenho 3.000. Fala, mas é a porção que Deus me deu. Eu estou entrando aqui para comprar. Você vai pelas ruas de Campo Grande, tem 70 ali, que não tem nada nem para comer e nem um centavo para poder comprar e entrar em nenhum supermercado. Então isso é motivo de alegria. Por que a gente se ira facilmente? Porque a gente esquece toda hora que isso, o amor, ele é um exercício e ele entra nesse caminho do nosso tempero, das nossas emoções e principalmente das nossas reações. E Paulo vai dizer que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Aqui está falando no tempo dele algumas coisas, porque o amor hoje não suporta marido batendo em mulher não, e nem mulher batendo em marido, tá bom? E ele vai dizer, finalizando, esse amor, ele nunca perece. Uma palavra contrária, esse amor é o amor que prevalecerá. Quer saber o termômetro, o nível atual que seu relacionamento se encontra? Olha para esse texto aqui, 1 Coríntios 13, e vê o que tem e vê o que falta. Se estiver faltando mais do que tem, começa a falar com Deus, começa a conversar com quem está contigo. Se isso tem afetado a relação, tentar reconstruir isso e finalmente, Deus ele faz tudo isso, essas dicas, que são mega mistérios, que Paulo chama, é porque ele quer que a sua família prevaleça. Deus ele não quer famílias desfeitas. Jesus, quando ele concorda com essa família criada, ele vai dizer, o que Deus uniu, ninguém o separe, mas muita coisa tem separado e começa por nós. Nós começamos a nos separar. E tem gente que às vezes namora 15 anos e é separada pelo casamento. E a gente pode entender, se o casamento ele é a ideia dele, de Deus, se é Deus que ele une, ele aproxima os pares para que possam se amar, se gostar, se apaixonar e se unir como família, também é Ele que tem solução para isso. O segredo para dar certo vai estar nas mãos dEle, para que a tua casa possa prevalecer em qualquer situação. Então você pode fazer terapia, tem gente que faz encontro de casal, tem gente que faz homem ao máximo, mulher virtuosa, casados para sempre, qualquer outro recurso. Você pode até tentar, mas o primeiro recurso que você precisa buscar é o compromisso com Deus, homem individualmente e mulher individualmente. Eu quero me comprometer com a minha família, eu quero me comprometer com a minha esposa, eu quero me comprometer com o meu esposo, eu quero me tornar um homem responsável, eu quero amadurecer contigo, eu quero envelhecer contigo, eu quero ver meus filhos sendo criados comigo e contigo dentro de casa. Eu quero buscar no Senhor a forma de melhor educar as nossas crianças, para que o mundo ele não possa sofrer por causa dos nossos filhos, e nem os nossos filhos sofram por causa do mundo. Eu quero viver educando meus filhos nos caminhos do Senhor, ensinar o caminho que ele deve andar, para depois eu não ter que chorar por ele, na cadeia, no cemitério, nas tristezas que o mundo tem apresentado, e às vezes a escolha é sempre do filho, mas o princípio, a obrigação, a responsabilidade inicial é do pai. O pai que dá o caminho, que indica o caminho para os seus filhos. E lá na frente,
O filho, ele escolhe, mas você tem que estar com o teu coração tranquilo e falar, olha só, tudo aquilo que eu aprendi do Senhor, eu ensinei para você. Agora você faça a tua escolha e tente escolher por Deus, pelo Senhor. Quando meu filho fez 18 anos, eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, qual o caminho que você escolhe, Alain? Ele falou, pai, eu sempre escolhi o caminho do Senhor e vou permanecer nele. Eu falo, poxa, é isso que eu espero de você. Permaneça assim. Num tempo de idolatria e permissividade, um homem do Antigo Testamento chamado Josué, tudo de ruim acontecia ali naquele período. E ele vai fazer uma declaração muito interessante lá em Josué 24:15. E fala, vocês podem servir quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa, eu e a minha família, nós já escolhemos servir ao Senhor. A gente quer que a nossa família, ela permaneça no Senhor. Deus quer que a tua casa, Deus quer que a tua família viva em paz. Deus quer crianças crescendo juntos aos pais e mães. Deus quer filhos e filhas obedientes a Deus, obedientes aos seus pais. Deus quer restaurar lares feridos, lares que estão apontando para o colapso. Deus quer reconstruir novos sonhos para aquelas pessoas que um dia se separaram, se divorciaram, hoje vive talvez solteira ou divorciado. Deus quer abrir novos caminhos e oportunidades para que você possa reconstruir os sonhos de família. Não aceite a ideia de que a família não vale para nada. Não aceite a ideia de que a família é algo falido nessa sociedade, mas sim de que Deus criou, e seja qual for o momento que você passa ainda, você quer fazer a tua família prevalecer, resistir. E se por acaso a tua família foi desfeita algum dia, Deus, Ele quer te dar uma nova oportunidade, mas quando Ele der, não faça como antes. Assuma compromisso com Deus, assuma compromisso com você mesmo e faça um pacto, uma aliança, que não é aliança de festa, não é aliança de cabelo brilhoso, de bolsa de couro, de sapato alto. Isso faz parte do momento, mas uma aliança de viver realmente, dia a dia, os desafios da família, para que ela possa permanecer. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a família de cada um que está aqui. Deus abençoe tua casa, você que está em casa, e que talvez você está passando um momento de desesperança no teu casamento, nas suas relações. Deus abençoe tua casa, mulher, que tem talvez um marido dentro de casa que não te acompanha no Evangelho, e que talvez ele até impeça. Continue orando por ele. Continue pedindo a Deus a restauração da vida dele, e se for o contrário, se for o homem, é a mesma coisa. Se você é uma família cristã, não aceite os moldes desse tempo e desse mundo, mas aceite as orientações do Senhor, para a tua família resistir e prevalecer. Se você não tem um compromisso ainda com Deus, fala, Senhor, eu quero entregar a minha família para o Senhor, assim como Josué fez. Eu quero que a minha família sirva ao Senhor, para que ela tenha resultados, mas resultados de paz, de amor, de comunhão, de viver de fato um e o outro como um, para chegar lá na frente, você falar, como eu disse na semana passada, como eu queria que 50 anos voltasse de novo, para eu viver tudo novamente contigo, e só com você, e só contigo, e para sempre com você. Deus abençoe, Deus te abençoe. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, abençoe cada casa que está aqui representada. Obrigado por esse culto essa noite. Obrigado pela tua palavra, Pai, direcionada a algo tão específico e tão vulnerável nesse tempo. Se existe, Pai, família aqui ou através dos nossos irmãos que estão nos assistindo, que está entrando em colapso, que já foi para o ralo, se existe a violência, se existe o maltrato, o desentendimento, a falta de unidade, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que restaura. Que o Senhor possa estar movendo o coração de homens e mulheres, de filhos e filhas, para poder recompor, Pai, em unidade, esse projeto do Senhor. Se existe alguma família aqui também que está passando por algum tipo de tribulação, seja qual for, Pai, de doença, dificuldade financeira, de desordem, Pai, relacional, que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando e restaurando. Se existe alguém que já teve, Pai, sonhos
desfeitos, que o Senhor reacenda essa esperança, e de acordo com a tua vontade, o Senhor possa estar apontando caminhos para que possa reconstruir vida, mas reconstruir agora, Pai, com maturidade, olhando para trás, não vivendo mais as experiências de antes daquilo que deu errado, mas sim amadurecendo para fazer diferente e principalmente colocando diante do Senhor e vivendo diante do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.